que eu me esqueça. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, falar da tua mensagem, da tua palavra, principalmente nas questões relacionadas com o centro da nossa fé, o centro da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Capacita-nos, Deus, a compreender as coisas espirituais, que teu Santo Espírito possa nos ajudar, nos auxiliar em cada momento. Em nome de Jesus, abençoa e guia o nosso estudo e a nossa aula. Abençoa e abre o nosso entendimento pelo poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Muito bem. Na aula passada, nós falamos sobre a divindade de Jesus, né? E nessa aula, na lição de número 5, nós vamos falar sobre a humanidade. E como nós falamos já um pouquinho na aula passada, existe uma questão relacionada com a dupla natureza de Cristo. Compreender Jesus sendo ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, tendo ao mesmo tempo natureza divina, ao mesmo tempo a natureza humana. Então, essa discussão, no período, não só no período pós-igreja, pós-apostólico, né, mas no próprio período apostólico, nós já vemos esse tipo de discussão. Então, o que é o período apostólico? É o período que vai até o ano 100, que é aproximadamente o ano da morte do último dos apóstolos de Jesus, que é o apóstolo João. Então, provavelmente, ali pelo ano 100, ele vem a falecer e inicia-se, então, o chamado período pós-apostólico. Então, nós vemos que no próprio escrito do apóstolo Paulo existe algumas questões que procuram direcionar, procuram mostrar para as pessoas, para as igrejas, que Jesus possuía as duas naturezas, era tanto divino quanto humano. Nós vemos os próprios evangelhos colocando isso. A gente tem, por exemplo, o evangelho de Marcos, que ressalta essa natureza humana, ao mesmo tempo que a gente tem o evangelho de João, que ressalta a natureza divina. Então, essa questão da natureza de Cristo, desde o período apostólico, já era uma questão levantada dentro da igreja. E no período pós-apostólico, muito mais. Até do ano, aproximadamente, né, do ano 60 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos uns 30 anos depois da morte de Jesus, até o ano 300 e até 350, ou seja, nós temos aí quase 300 anos de discussões teológicas relacionadas com a natureza de Cristo, com essa dupla natureza, né, sendo Deus e sendo homem. Então, a Bíblia, de uma forma geral, nós vimos que ela enfatiza os dois aspectos. Então, mostra que Jesus tinha os dois aspectos. O fato, nós falamos isso na semana passada, né? O fato da gente ser, às vezes, incapaz de compreender de uma forma completa, de uma forma ampla, de uma forma perfeita essa questão, essa dupla natureza, não afasta a verdade que está nas Escrituras, relacionadas tanto com a divindade quanto com a natureza. Então, na aula passada, nós vimos claramente a Bíblia mostrando que Jesus, mesmo no período em que ele esteve encarnado, ainda assim ele possuía a natureza divina. Então, hoje nós vamos ver sobre a questão propriamente da natureza humana. Então, Jesus sempre foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vou até abrir aqui o texto. Eu não ia fazer a leitura, mas vou fazer. Embora tenha mais para frente de novo, mas eu vou ler já. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Aliás, eu vou ler o 5 também, que ele diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual
a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou seja, a expressão da natureza divina. Então, ser igual, era igual, existia na forma de Deus, ou seja, na essência divina, mas não julgou ser igual a Deus. Isso ele está falando a respeito da humilhação da carne. Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Eu acho interessante nesse texto do apóstolo Paulo é que ele diz que Jesus, ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou em carne. Se fazendo humano, ele se humilha na condição de humano, sendo servo de todos, até a ponto de ser levado à morte, morte de cruz. Ou seja, ele se humilha até o ponto máximo, exatamente para cumprir o plano de redenção de Deus para as nossas vidas. Então, esse é o plano de redenção. E tem uma frase que eu acho interessante que alguém falou uma certa vez, que é assim, né? Que homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas apenas o verdadeiro Deus quis ser homem e se humilhar. Então, as pessoas, o ser humano, de uma forma geral, pela sua natureza corrompida, ele tem sempre o desejo de crescer, de ser mais, né? Agora, o próprio Deus, que era tudo, fez tudo, né? Que é a essência de tudo, o que ele faz se humilha e se coloca na forma humana, se coloca na forma de homem, né? Então, essa humilhação em carne foi necessária para cumprir um propósito, o propósito da redenção, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós vamos falar a respeito da humanidade de Cristo e da morte de Cristo, e dos efeitos da morte de Cristo. Então, que vão nos mostrar quais são as razões da própria encarnação de Jesus. Tá? Então, nós vimos na aula passada sobre a encarnação e divindade, nós vamos falar sobre humanidade e morte de Cristo hoje, tá? Que são assuntos que estão relacionados. Eu vou passar aqui, ainda que de uma forma rápida, não está no livro, né? Não está no livro, mas eu gostaria de passar aqui alguns pensamentos que estavam presentes na igreja cristã dos primeiros séculos, tanto na igreja apostólica como pós-apostólica. Então, nós temos aqui, por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo nós encontramos, inclusive, no próprio texto bíblico. Nós vemos implicitamente que esse tipo de situação, esse tipo de crença, era algo muito comum nas igrejas do tempo dos apostólicos. Então, era aquilo que eles diziam que a carne era essencialmente má. Então, não tinha nada que fosse material, matéria, que pudesse ser bom. Toda matéria é má. Esse é um pensamento básico do gnosticismo. Se toda matéria é má, como Deus pode ter encarnado? Então, na verdade, ele não encarnou, ele fez uma aparente encarnação. Então, ele vai dizer, ó, eles negavam a realidade do corpo humano de Cristo, diziam que não era um corpo real, mas era um corpo espiritual. Né? Jesus apenas se parecia com homem, mas ele não era homem, na verdade. Né? Então, eles afirmam que Cristo tinha um corpo real, mas negavam que fosse material. Essa é a razão pela qual Paulo escreveu: todo aquele que crê que Jesus não veio em carne, todo aquele que diz que Jesus não veio, não tem o Espírito de Deus. Então não é de Deus, aquele que não confessa que Jesus veio em carne. E quem não confessava era exatamente esse grupo que dizia que Jesus não tinha encarnado. Então era uma seita dualista. O que significa? Significa que eles criam em dois poderes distintos atuando ao mesmo tempo. Um poder divino, um poder sobrenatural, e um poder humano, um poder natural. E esses dois não podem coexistir. Por isso que Jesus não poderia ser ao mesmo tempo Deus e nem ao mesmo tempo homem.
uma vez que ele se apresenta como Deus, os gnósticos criam sim que ele era Deus, mas que a aparência, existia apenas uma aparência humana, apenas uma aparência em carne. Outras crenças, né, que foram criadas em relação a Jesus foi o arianismo, né, que dizia que Jesus era uma criação. Então, Jesus foi criado pelo Pai, ou seja, era uma criatura de Deus também. É um ser superior à raça humana, superior aos anjos, mas inferior a Deus. O docetismo era uma ramificação do próprio gnosticismo. Ele tinha uma crença muito parecida, de que existia apenas uma ilusão em relação à encarnação de Cristo. O ebionismo era exatamente o oposto. Ele cria Jesus apenas como um profeta, ou seja, era um ser humano, não era Deus. Ele foi tornado Messias somente no batismo, quando o Espírito desce sobre ele. Mas ele era um ser humano como qualquer outro, e foi tido como um profeta, assumindo a função de Messias apenas no ato do batismo, quando o Espírito Santo desce sobre ele. E aí ele é revestido da autoridade do Messias. Lembrando que a visão do Messias para o judaísmo era uma visão humana, não era uma visão no sentido de que alguém da essência de Deus, Deus iria encarnar, não era isso que eles esperavam. Então o ibionismo é o oposto. Tinha esse monofisismo aí, dizia que Cristo teria uma única natureza, composta da união de elementos divinos e elementos humanos. Então é o seguinte, ele é metade Deus e metade homem. Então 50% Deus, 50% homem. É o que cria o monofisismo. Tudo isso daqui foram teorias desenvolvidas na igreja desde o período apostólico. Aí vem o nestorianismo, que vai dizer que, na verdade, eram duas pessoas que conviviam no mesmo corpo, então a pessoa divina e a pessoa humana. O sabelianismo, que dizia que Jesus e Deus não eram pessoas distintas, mas aspectos ou modos diferentes no trato da divindade com a humanidade. O sabelianismo é algo parecido, também chamado por vezes de unicismo. Tá? Unicismo. Então é assim, não existe em Jesus uma mesma, não existe não existe a trindade, é isso que eu queria dizer, não existe a trindade, existe apenas uma essência, Deus se revelando de algumas formas. Então, quando Deus se revela como Pai, às vezes Deus se revela como Espírito, às vezes Deus se revela como Filho. Então, não são três pessoas, é apenas uma pessoa. Essa é a crença do sabelianismo. E aí nós temos o Mas o que que é trinitarianismo, isso? que crê na trindade divina, né? Três Deixa a pessoas mamãe ver. tendo uma mesma essência. Tá? Ainda dentro das teorias que surgiram aí, tem o maniqueísmo e os chamados apolinarianos. Né? Então, os maniqueus, eles criam num Cristo celestial, recusavam Jesus como sendo Jesus o ser humano, né? Tem uma pessoa muito famosa na teologia, que é Santo Agostinho, e antes da sua é, conversão ao cristianismo, vamos dizer assim, ele era um maniqueu. Né? Depois então ele traz até um pouco dos conceitos do maniqueísmo quando ele vem, que ele começa a escrever a respeito do cristianismo e tudo mais. Né? Então ele cria, né, apenas no Cristo celestial, não no Cristo. Quando ele esteve e em carne, ele era apenas um ser humano sem a natureza divina, mas foi constituído o Messias celestial. Então, ele era Messias, deixou de lado a sua natureza divina, encarnou e recuperou depois a sua natureza divina.
E os apolerianos criam que a pessoa de Cristo possuía o corpo humano, mas não uma mente ou espírito humano. Então, era o corpo, mas não existia em Jesus espírito humano e nem alma humana. A mente de Jesus não era humana e nem seu espírito, né? E aí eles criam que quando Jesus é concebido em Maria, Deus vai lá, pelo Espírito Santo, concebe. Então, o corpo natural, o corpo humano, mas o espírito não era humano, né? Não existia uma mente humana, não existia uma alma humana, um espírito humano, apenas um corpo humano. Então, isso daqui, nós não vamos entrar propriamente nisso aqui, né? Tanto que o livro nem traz, mas eu quis colocar tudo isso para vocês verem como era difícil, às vezes, a discussão na igreja primitiva relacionada à natureza de Cristo, e como era complicado eles chegarem num consenso em relação a Cristo ser homem e Deus ao mesmo tempo. Tanto que lá no Concílio de Nicéia, no ano de 325, que eles vão chegar a essa conclusão, né? Que Jesus era 100% Deus e, ao mesmo tempo, 100% homem. Tá? Então, do ano 60 até o ano 325, nós temos um longo caminho de discussões teológicas a respeito da natureza de Cristo. Ok. E o que importa? O que importa é aquilo que a Bíblia nos diz a esse respeito, né? Então, a plena divindade, a plena humanidade de Deus, de Jesus, melhor dizendo, combinam-se na pessoa de Jesus, porque a Bíblia assim o apresenta. E aí nós temos, né, eu falei do Concílio de Nicéia, de 325, mas a gente tem aquilo que se chamou de definição de Calcedônia, no ano 451, ou seja, quase mais de 100 anos depois ainda do Concílio de Nicéia, que foi considerado, né, definição de uma ortodoxia sobre a pessoa de Cristo. E na época já existia as divisões. Aqui existe essa expressão, né? Deixa eu só grifar aqui. Protestantismo, ortodoxia oriental e catolicismo. Nós estamos falando aqui do ano 451, né? No ano 451, nós já temos várias heresias dentro da igreja. Tá? Nós já temos várias vertentes do cristianismo e nós tínhamos grupos dentro do cristianismo que defendiam a ortodoxia bíblica. Então, existiam várias questões relacionadas à Bíblia, à obra de redenção. Alguns acreditavam que, em relação à escatologia, que a igreja passaria ou não pela tribulação, uns acreditavam, outros não. Então, tinham várias divisões dentro de pensamentos teológicos dentro da igreja. Porém, relacionada à pessoa de Cristo, a partir dessa decisão de Calcedônia, né, definição de Calcedônia, isso se torna unânime dentro do cristianismo daquela época, de uma forma geral. Porque daquela forma geral, nós temos aqui o que está aqui como catolicismo, a gente poderia dizer que é aquilo que se propagava a partir da igreja romana, da igreja de Roma, que nessa época ela já tinha se tornado a maior potência dentre as demais, né? Teria supremacia nas demais, né? Entre as demais igrejas. Porém, nós temos também na parte oriental a chamada cidade de Constantinopla, né? Que tinha alguns pensamentos diferentes. Tanto é que, por ter pensamentos diferentes, vai ocorrer um cisma na igreja, né? Uma divisão na igreja entre a igreja ocidental, com sua sede em Roma, e a igreja oriental, com sua sede em Constantinopla. Então, tanto a igreja ocidental, quanto a igreja oriental, quanto aquelas ramificações que defendiam as escrituras de uma outra forma, né? Sem aquela... como que eu posso falar? Religiosidade. As igrejas elas foram se estruturando eclesiasticamente de uma forma um pouco à parte das escrituras. Tá? Então, por isso que se montou a eclesiologia católica, a eclesiologia ortodoxa oriental e um grupo que
olhava para um, olhava para o outro e falava, não, nada disso tá nas escrituras, né? Nós precisamos nos voltar para as escrituras. Então, esses daí é o que se considera aqui como protestante, né? O protestantismo. Porque protestantismo só vai surgir 1000 anos depois dessa data, né? Mais de 1000 anos depois disso. Mas aqui ele está colocado, então, nessa contextualização, só para vocês entenderem. O que eu quis dizer aqui é que todos os ramos do cristianismo que se consideravam ortodoxos tinham esse pensamento em comum de que Cristo era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, ou como se diz, né, 100% Deus e 100% homem, tá? Então o desenvolvimento dessa teologia não se deu de uma forma assim de um dia para o outro. Dentro da igreja houve discussões desde essa época aí, tanto que os próprios apóstolos defendiam essa ideia de Jesus sendo Deus e homem, mas isso dentro da igreja foi discutido por quase 400 anos até a definição de Calcedônia. Tá? 100 anos antes, como eu disse, no Concílio de Nicéia, já teve uma decisão. Porém, os dissidentes, aqueles que perderam, né, o debate no Concílio de Nicéia, não se deram por satisfeitos. Continuaram ainda defendendo aquela ideia, tanto que, num determinado momento, foram excomungados da igreja, né? Foram excluídos da igreja exatamente por professarem esse tipo de entendimento. Tá? Ok, vamos lá. Falar da genealogia de Jesus, entrando propriamente aqui no texto, né? Na página número 72 aí do livro de vocês, o texto 1, que vai falar a respeito da genealogia de Jesus. Os textos bíblicos apresentam a genealogia por várias razões. Uma delas é para mostrar realmente a humanidade de Jesus, a ascendência humana de Jesus. E aí nós temos duas genealogias na Bíblia, né? Quais são essas duas genealogias? Onde que elas aparecem? Quais são os dois evangelhos que mostram a genealogia? Mateus e Lucas. Mateus e Lucas. Exatamente. E por que Marcos e João não mostram genealogia? Por que será? Quer responder? Minha esposa fica dando pitaco aqui. Ela deu uma resposta boa aqui. Ela falou assim que porque são 4 evangelhos, metade tem, metade não. Olha que resposta boa. Por quê? Bom, João, Reginaldo, tá ouvindo? João se preocupou mais a mencionar o lado espiritual de Jesus, né? A divindade. Então, tá ouvindo? Sim, pode falar. É que de vez em quando entra um E na câmera sua, não sei o que é isso aí. Deve ser algum probleminha de conexão, mas dá para ouvir perfeitamente, viu? Então, eu creio que João se preocupou mais em mostrar o lado espiritual, né? A divindade de Jesus, mas não sei se é por isso também que ele não preocupou com a genealogia, né? Genealogia. Agora, o outro evangelho, eu não sei porquê, Marcos, né? Ele falou bastante de curas, né? Eu não sei, aí eu não tenho na verdade, você foi pelo caminho certo, assim, porque o fato de ter a genealogia está relacionado com o objetivo de cada evangelista. Então, por exemplo, Mateus ele escreve para apresentar Jesus como rei. Ele escreve aos judeus para apresentar Jesus como rei. Quando Marcos escreve, ele escreve aos romanos para apresentar Jesus como servo. Lucas escreve aos gregos para apresentar Jesus como o homem perfeito. E quando João escreve, ele escreve à igreja, de uma forma geral, para apresentar Jesus como Deus.
Então, o objetivo de cada evangelista era apresentar Jesus de uma certa forma. Quando Mateus escreve aos judeus, para os judeus era extremamente importante a genealogia. Porque ele mostra, né, a genealogia paterna de Jesus, focando principalmente em dois personagens nessa genealogia, que é Davi e Abraão. Então, nós temos Abraão, ali, que é uma pessoa importante para o povo judeu, e o rei Davi, que é aquele do qual viria a descendência messiânica. Então, Mateus o apresenta dessa forma. Mas Mateus vai apresentar Jesus como rei. Então, ele mostra a genealogia real, dizendo ali que Jesus tinha não a autoridade que eu ia falar, a legitimidade de pleitear a posição de rei, que é o Messias rei que os judeus aguardavam. Então, ele vai mostrar para isso. Quando Lucas escreve, ele escreve, então, aos gregos. E para os gregos, o que importava era a perfeição humana. A filosofia grega, ela traz muito isso, né? Séculos antes de Jesus já lidava com essa questão da perfeição humana, né? De como seria o homem perfeito, enfim. Aí ele passa a expressar a perfeita humanidade de Cristo. Então, em Lucas, nós vemos a perfeita humanidade de Cristo, o homem perfeito. E aí ele coloca a genealogia, e olha que, só que de uma forma diferente, ao invés de partir de trás para frente, né? Como fez Mateus, por exemplo, Mateus começa lá atrás, e aí vem até Jesus. Lucas começa de Jesus e vai voltando. E ele volta até onde? Ele volta até Deus. Ele volta até Adão e Adão de Deus. Agora, quando Marcos apresenta Jesus, ele apresenta Jesus como servo. E servo não faz diferença nenhuma de onde veio. Não faz diferença nenhuma a genealogia. Assim como quando João apresenta Jesus como sendo Deus, não faz diferença nenhuma, porque Deus não tem genealogia. Então, o fato de nós termos as genealogias apenas em Mateus e em Lucas está relacionada com o objetivo de cada evangelista em apresentar Jesus. Apesar que algumas pessoas dizem que João traz uma genealogia. Só que a genealogia que João traz é a seguinte: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, mostrando Jesus como sendo Deus, né? O próprio Deus, né? A genealogia de Jesus é ele próprio, como sendo eterno, né? Existindo desde a eternidade. Mas genealogia propriamente dita, nós temos então em Marcos e Lucas. E aí vai se perceber que existe uma diferença nessa genealogia, né? As genealogias trazem uma diferença. Quando a gente vê, por exemplo, que José era declarado em Mateus que ele era filho de Jacó, e Lucas vai trazer ele como filho de Eli. E aí nós vamos ver outras diferenças na genealogia. Por exemplo, quando a gente olha para a genealogia de Lucas, para a genealogia de Mateus, qual dos filhos de Davi nós encontramos lá como sendo da ascendência de Cristo? Em Mateus. Qual filho de Davi? Mateus capítulo 1. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Mateus capítulo 1 e versículo 6. Ó, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão e por aí vai. Então, aqui Davi está na genealogia,
Mas o filho de Davi, que está relacionado com a ascendência de Jesus, é Salomão. Quando a gente vai para Lucas, no capítulo de número 3, e capítulo 3, versículo... onde é que está aqui? Ali, nossa, tá difícil de achar aqui. Filho de Simeão, filho de Judá, filho de José. Devia ter anotado, né? Aqui. Verso 31. Perdão, eu passei o olho em cima várias vezes aqui, não vi. Verso 31, ó. Ele vai falar, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Então, Davi teve um outro filho chamado Natã, que está aí na ascendência de Jesus. Então, a partir de Davi, Lucas mostra que Jesus vem de Natã e Mateus mostra que Jesus vem de Salomão. Qual que está errado aqui? Reginaldo. Oi. Dá a impressão que estão seguindo as duas genealogias, de José e Maria, né? Então, Maria de uma genealogia, originário de uma genealogia, e José de outra. Seria por causa disso? Exatamente. Então, olha só, aqui, o texto bíblico não é claro nessa questão. Mas, como eu disse, a genealogia é algo que é importante até hoje para o judeu. Vocês já ouviram falar sobre a reconstrução do templo, né? Já deve ter ouvido falar. E para a reconstrução do templo é necessário o restabelecimento da linha sacerdotal. E a linha sacerdotal ela tem que vir de Levi, da tribo de Levi, obrigatoriamente. Então tem que ser levita para vir na linha sacerdotal. Então até hoje eles têm esse controle, né, genealógico para saber de qual tribo cada um pertence. Quer falar alguma coisa, Nelei? Nelei, quer falar alguma coisa? Não, perdão, que eu ouvi você falar, eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, é que eu entrei agora, deu problema no celular e eu consegui agora entrar, deu problema na internet. Ah, entendi. No WhatsApp meu. Tá. Não, tranquilo, é que eu escutei você falando, achei que você queria fazer um comentário. Então, isso sempre foi bastante importante. A gente vê nos documentos históricos, no Talmud de Jerusalém, indicando Maria como sendo filha de Eli. E aí, Elis vindo toda aquela genealogia que é demonstrada exatamente em Lucas. Então, o que nós temos no Evangelho de Lucas é a genealogia de Jesus a partir de Maria, e não a partir de José. Aí alguém pode perguntar, mas por que é então que não pôs Maria? Já colocava Maria, já ficava mais simples, né? Ficava mais fácil de compreender. Agora, nós precisamos entender que a sociedade na qual eles viviam
não compreendiam dessa forma. Então, a própria mulher, principalmente na sociedade grega, na comunidade judaica, tinha isso também. Mas na sociedade grega era muito maior isso. A mulher, ela não era respeitada nem como testemunha de alguma coisa. As testemunhas de negócios, a testemunha de crimes cometidos, elas tinham que ser homens, não podia ser mulher. A mulher não tinha essa qualificação de ser uma testemunha crível, né? Então, nós temos essa, colocado dessa forma exatamente por isso. Então, nós precisamos compreender dentro do contexto cultural em que os textos foram escritos, né? Mas a Bíblia vai demonstrar que Jesus, né, sendo homem e sendo Deus, apesar da sua humanidade, ele possuía atributos morais elevados. Tanto que, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, vai falar que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, o que a Bíblia denota a respeito dos atributos morais de Jesus? Amoroso, imaculado, obediente, inocente, humilde, manso, justo e santo. Então, apesar da natureza humana, apesar de passar pelas mesmas paixões que todos nós, ainda assim ele enfrentou tudo sem erro, sem pecado. Então ele não possuía em si nenhum erro, nenhum pecado, e teria que ser assim para que ele pudesse ser apresentado como sacrifício perfeito. Bom, está encerrando o nosso tempo dessa sala aqui, 40 minutos, tá? Então, nós vamos interromper, vocês pegam lá pelo mesmo link, clica lá no link de novo, a gente já entra aqui na sala novamente, tá? Muito bem, vamos lá. Sobre a vida de Jesus, pouco se tem escrito, na verdade, né? Nas escrituras, no texto bíblico, nós temos pouca coisa até o início do ministério de Jesus. Nós temos alguma coisa descrevendo, pouca coisa descrevendo a respeito do nascimento de Jesus e da sua apresentação no templo. Depois nós temos Lucas, que faz alguns comentários a respeito da adolescência de Jesus, vamos dizer assim, né? Ali por volta dos seus 12 anos, quando ele, mais uma vez, ele vai ali ao templo, né? E é pego ali ensinando os mestres da lei, os doutores da lei. Mas nós temos vários outros textos fora da Bíblia que falam a respeito de Jesus, né? E em alguns casos, contam umas histórias até fantasiosas. Então, eu não sei se vocês já ouviram, isso virou até filme, viu? Tem um filme que mostra Jesus criança fazendo passarinho de barro, e aí o passarinho de barro criava vida. Não sei se vocês já viram isso, ou já ouviram falar. Tinha esse negócio aí, que ele pegava os passarinhos de barro lá, fazia o passarinho de barro, e aí botava a mão no passarinho, o passarinho tirava passarinho vivo. Então, isso aí nós vemos em chamados escritos apócrifos ou pseudepígrafos, né? Não são textos inspirados, que foram mais uma questão de crendice das pessoas ali, que histórias iam sendo contadas, né? E aí exageradas em relação àquilo que Jesus fazia, e se começou a criar uma série de fatores, né? Mas o que nós temos na palavra de Deus, atestando, inclusive, a humanidade de Jesus, era até a acusação que se fazia em relação a ele. Lá em Mateus, no capítulo 11, por exemplo, ele é chamado de comilão e ele é chamado de beberrão.
E por que isso? Porque ele sentava para comer e sentava para beber com pessoas que normalmente não eram muito bem vistas na sociedade. Então, Jesus tinha um comportamento completamente diferente daquilo que os principais, ali, os mestres da lei, os doutores da lei, esperavam, porque eles tinham uma visão bastante religiosa. Eles tinham que aparentar alguma coisa para ser alguma coisa. Agora, Jesus, já sendo perfeito, ele não precisava aparentar, mas aquilo que ele aparentava, na verdade, aparentava exatamente a face humana e a face divina dele, a humanidade perfeita e a humanidade e a divindade que ele tinha ali. Enquanto outros faziam coisas desagradáveis entre quatro paredes, vamos dizer assim, né, às escondidas, às escuras, e quando se colocavam na frente das pessoas, tinham um ar de santidade, ficavam lá, iam para as esquinas, como é dito na própria Bíblia, né? Eles iam para as esquinas, faziam suas orações, ficavam balançando lá os sininhos, alongavam os filactérios, né? O que é os filactérios? Aquelas umas cordinhas que ficavam amarradas na cintura dos judeus, que indicavam ali o cumprimento da lei. Então, eles queriam mostrar. Quando faziam jejuns, ficavam descabelados, desfigurados, para mostrar para os outros que estavam jejuando. Tanto que essa atitude é condenada, porque ela é colocada como uma atitude hipócrita, de alguém que quer mostrar alguma coisa, quer mostrar santidade, mas no seu íntimo, na verdade, mostra algo completamente diferente. Então, os próprios acusadores de Jesus dão demonstração dessa humanidade de Jesus. Agora, um texto que é chave aqui, no texto de número 2, na página 74 do livro de vocês, vai apresentar exatamente esse texto de Lucas 2:52, que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também dos homens. Então, Jesus crescia em todos os sentidos. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia fisicamente, né? E também em graça diante de Deus. Não só diante de Deus, mas diante dos homens. Então, isso mostra, né, que Jesus, aqui até um texto um pouquinho antes, né, Lucas 2:40, ele vai falar que ele crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, era um crescimento, um desenvolvimento completo dos aspectos da vida de Jesus. Então, Jesus, se fazendo homem, ele se submete às leis do desenvolvimento humano. Ele não nasceu com 30 anos e já começou seu ministério. Senão não seria um nascimento, não seria uma concepção, né? Seria apenas uma aparição de um ser, né, que aparece do nada, já lá com seus 30 anos, e cumpre aí o seu ministério, né? Se esse era o propósito, ele aparece, encarna numa pessoa adulta, mas não. Nós vemos que Jesus cresce, se submete às leis de desenvolvimento humano. Tanto que, em um certo momento, até para dar descrédito à pregação de Jesus, o que muitos ali de Nazaré falavam? Não, mas espera aí, esse daí não é Jesus, o filho de José? Não estão aí os seus irmãos? Como que desdenhando de Jesus, porque Jesus se dizia o Messias. Então, Jesus se apresentava como o Messias, como o Filho de Deus, como o enviado de Deus, mas as pessoas davam descrédito, falavam de uma forma desdenhosa, falavam, mas isso aí a gente viu crescer, como que isso aí pode ver? Outros falaram, pode vir lá alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré era uma aldeia muito pequena, muito humilde, né? Não tinha grandes comércios, não tinha grandes coisas lá. Ficava um pouquinho afastado ali do Mar da Galileia, então não era uma cidade, por exemplo, turística não, uma cidade comercial, mas era uma aldeia que ficava um pouco afastada. Então não tinha muita coisa lá em Nazaré. E eles dão discreto até a própria cidade de Nazaré, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Então isso mostra que Jesus, da mesma forma, né, Jesus se submete a esse desenvolvimento humano, né? Então seu desenvolvimento mental e aprendizado
desenvolveu-se como de toda criança judaica, dentro de casa e da sinagoga judaica. Então, como que era a vida de Jesus? Ele aprendia com o pai um ofício, e depois ele aprendia, num outro período, ia para a sinagoga. Então, as crianças, até uma determinada idade, toda criança judia fazia isso. Ele acordava cedinho, junto com o pai, a partir de uma certa idade, e isso até os 13 anos, mais ou menos. E a partir dos 13 anos, aí ele teria a possibilidade de se desenvolver com outro mestre, né, com outro sábio, com outro rabino. Ele acordava cedinho, aprendia o ofício ali com o seu pai, que esse é o normal das famílias judaicas, no caso a carpintaria, e no período vespertino, o que ele fazia? Ele ia, era levado até a sinagoga, onde ele aprendia. Só um minutinho. Muito bem. Voltei. Então, essa era a vida de Jesus criança, né? Cresceu como qualquer outra criança judaica. Né? Então, ele era cheio do Espírito Santo, claro, né? Desde a sua concepção, mas ainda não tinha sobre ele descido o Espírito Santo que o enviaria, ou que o capacitaria a cumprir o ministério ao qual ele veio. Que isso acontece apenas a partir ali dos seus 30 anos, no momento do seu batismo, né? Então, mais uma vez aqui, Lucas 2:52 vai mostrar exatamente isso. Então, nessa telinha aí, nós temos os conceitos que estão tanto no texto 3 quanto no texto 4. Na verdade, está invertido aqui, inclusive, né? O texto 4, que vai nos mostrar aqui por que Cristo fez-se homem. Então, Cristo, vamos abrir lá em Hebreus, nós vamos ler esses textos aí. Cristo, ele teve que se apresentar como um sacrifício. Cristo, ele tem que se apresentar como mediador e como conquistador da morte. Como é que ele pode ser um sacrifício na qualidade divina? Como ele pode mediar alguma coisa sem se identificar com a humanidade? Como ele pode conquistar a morte sem passar pela morte e vencer a morte? Então, aqui nós vamos ir lá em Hebreus. O texto que vai dizer o seguinte. Capítulo 7, versículo 27. Eu vou ler o 26 também. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, para que ele fosse oferecido como sacrifício, ou se oferecesse como sacrifício, ele teria que ser humano, essa característica humana. Capítulo 8, verso 6, vai dizer assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, ele é mediador de uma nova aliança, porque ele se identifica com o ser humano. E ele é o conquistador da morte. Hebreus 2, vamos voltar um pouquinho.
Hebreus 2, capítulo 2, versos 14 e 15, que vai dizer assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas. Que coisas? Da carne e do sangue. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E aí nós vamos ver, né, a síntese dessa tripla necessidade da encarnação da humanidade de Jesus, visto no versículo seguinte, que é o 16. Ele vai dizer assim, ó, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer também os que são tentados. Então, Cristo, ele sentiu cansaço, ele sentiu tristeza e passou por todos os demais sentimentos que qualquer homem poderia ter passado. Ele é chamado Filho do Homem exatamente por isso. O título Filho do Homem ele está relacionado com aquele que tem a natureza humana, contraposto com o Filho de Deus, que é a natureza, que exalta a natureza divina. Ele é ao mesmo tempo o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do Homem. Mas ele faz isso de uma forma perfeita, para se identificar com a humanidade e se colocando, né, como identificado com a humanidade, tendo a possibilidade de se colocar, então, como mediador dessa nova aliança que é firmada no seu próprio sangue. A segunda razão é para que ele pudesse se oferecer como sacrifício vivo, como sacrifício único, suficiente ali para para pagar de uma forma completa e plena e permanente a dívida pelo pecado, pagando com o seu próprio sangue. E o terceiro foi que, entregando a sua vida, ele ressuscitou, vencendo, então, a morte, né? Aqui, usando essa expressão, conquistando a morte, ou seja, vencendo a morte, a partir do seu próprio sacrifício, passando por ela e ressuscitando. Então, os textos 3 e 4, aqui nas páginas 76 até 79, até 80, na verdade, eles vão falar exatamente isso, vão mostrar, primeiro, texto 3, a natureza humana, mostrar vários textos ali que mostram que Jesus passou por situações que um ser humano normal passaria, e o texto de número 4 vão mostrar as razões pelas quais Jesus fez isso. Para ser sacrifício perfeito, para conquistar a morte, para ser mediador da aliança, se identificando com a humanidade. E aí nós vamos, então, para o texto, para a lição de número 6. Texto 1 da lição de número 6. Bom, mas antes de eu seguir, queria perguntar se vocês gostariam de tirar alguma dúvida em relação a esses textos que nós lemos agora. De repente, porque é assim, deixa eu explicar. Vocês já deveriam ter lido o texto e vindo para a aula já com o texto lido, texto pronto, exercício feito. Então, aquilo que vocês leram, se ficou alguma dúvida a partir das explicações que a gente fez aqui também, aí vocês têm a oportunidade agora, então, de falar, de perguntar. Ou tá tudo certo? Tranquilo? Muito bem.
Então vamos lá, vamos seguir. Tá? Quando a gente fala da morte de Cristo, o texto de número 1, ele vai falar das frases que Jesus disse, né, na cruz. E, de uma forma resumida, está aqui na telinha para vocês, aquilo que Jesus disse, né, antes das horas de trevas, no fim das horas de trevas e depois das horas de trevas, né? Ou seja, no final ali da sua morte. E ele expressa basicamente aquilo que o próprio texto ele coloca aqui, ele expressa perdão, ele fala a respeito do paraíso, ele expressa a razão pela qual ele estava ali pregado naquela cruz, ou seja, para que o pecado caísse sobre ele, e ele declara a vitória no final. Quando ele diz, está consumado, Pai, e logo em seguida, né, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a gente vê, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão ou não, né, mas está consumado no grego é a palavrinha tetelestai. E a palavrinha tetelestai está relacionado com algo que é selado de forma plena, abrangente e perfeita. Não resta nenhum tipo de ação que precise que complete aquilo que já foi feito. Então, essa palavrinha utilizada no grego aqui, ela está relacionada exatamente com isso. Jesus falou tetelestai? Não. Jesus não falou. Por que não? Porque Jesus falava em aramaico. E nós vemos nas escrituras, ela é colocada em grego. Agora, quando o escritor vai utilizar essa palavra, ele utiliza a palavra correspondente do vocabulário aramaico para o grego. Tá? Então, Jesus não falou tetelestai. Mas aquilo que Jesus falou em aramaico, aquilo que Jesus disse em aramaico, ele estava relacionando exatamente com o ato final, né, de selar esse pacto, de colocar um ponto final na obra do pecado. E o pecado, a partir daí, não teria mais poder sobre o homem. Por quê? Porque o homem não poderia mais ser condenado pelas suas obras. Porque pela obra de Cristo ele resgata, ele oferece a salvação a toda a humanidade. Ele paga a conta do pecado, ele paga a dívida. Então ele consuma, e ele declara a vitória exatamente na sua morte. Nós vamos falar ainda sobre a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo é o ponto central da fé. Se Cristo tivesse morrido e não ressuscitado, ele seria um mártir. Mas ele se torna o que é, ele é o que representa para nós hoje pela sua ressurreição. A ressurreição é o ponto central da fé. Agora, a morte é o ponto central da nossa redenção. É o ponto central da nossa reconciliação. É o ponto central da nossa justificação. É o ponto central da nossa santificação. Tudo aquilo que a morte, tudo aquilo que a obra de redenção de Jesus, em Jesus, significa para nós, é consumada, é selada, é paga no momento da sua morte, quando ele derrama o seu sangue. Então, aqui na cruz, nesse período aqui em que ele esteve na cruz, ele expressa perdão, ele fala a respeito da certeza do paraíso, da certeza que, tendo a fé no Filho de Deus, o paraíso é o que espera essa pessoa. Fala aqui a respeito da tolerância ao pecado. Deus não tolera o pecado, tanto que, quando o pecado recai sobre ele, ele diz, Pai, por que me desamparaste? Que é exatamente o momento em que ocorrem as trevas. Ali ele fala, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Aliás, esse é exatamente o cálice que Jesus menciona lá no Jardim de Getsêmani, quando ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que Jesus está falando? Está falando de sofrimento físico? Lógico que não. Foi para isso que ele veio. Ele nunca fugiu disso. E ele sempre falou abertamente a respeito disso.
Mas aquilo que se aproximava, que causou tanta agonia em Jesus, a ponto dele transpirar sangue, gotas de sangue, era o momento em que ele sabia que iria ser rompida essa comunhão com o Pai. Então, quando ele pergunta, por que me desamparaste? Ocorre o mesmo com Adão, quando Deus procura Adão e fala, Adão, onde você está? O pecado fez separação. O pecado recaiu sobre Jesus e provocou esse rompimento de comunhão. Por isso que o texto bíblico diz que ele se fez maldição, ele se fez maldito. Olha que coisa forte. Para que nós fôssemos resgatados. Então não é qualquer coisa. E Jesus, mais do que ninguém, zelava por essa comunhão com o Pai, ao qual ele desenvolvia todos os dias durante a sua humanidade. Mas ao final, então, quando ele efetivamente está a ponto de morrer, né? Ele diz, está consumado. E esse está consumado não é uma declaração de derrota, muito pelo contrário. É uma declaração de vitória. É como se ele dissesse, aquilo que eu vim para fazer, eu fiz. Eu cumpri. E aí ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que espírito é esse, né? Que espírito? O espírito humano, que é entregue nesse momento, então, nas mãos do Pai. E a partir dessa morte, nós temos alguns efeitos nas nossas vidas, que é o que nós vamos ver nos textos 2, 3, 4 e 5. Então, primeiro, a morte, ela nos traz expiação. O que é expiação? A palavra kafar, no hebraico, que é traduzido aqui por expiação, significa, aqui é traduzido literalmente por cobrir, né? Esconder ou encobrir. Você provavelmente já deve ter ouvido a expressão varrer a sujeira para debaixo do tapete. Já ouviram isso? Alguém já fez isso? Fala que não, hein? Fala que não. Não pode ver isso aí. Agora vamos imaginar que você more vou dar um exemplo, tá? Vou pegar o Nivaldo. Aliás, vou pegar o David que está aí. Tá com o telefone aberto. Ô, David, quanto tempo você mora nessa casa que você está aí hoje? 8 meses, se eu não me engano. Faz pouquinho, então. Então não vou conversar com você, não. Faz pouquinho tempo. Vou conversar com o Nivaldo. O Nivaldo mora mais tempo lá. Nivaldo, quanto tempo você mora aí? Reginaldo, já próximo de 40 anos. Então, 40 anos. Aí já dá para conversar. Com o David não tem graça. 40 anos. É minha idade, quase. Ainda. Ô, Nivaldo, imagina que durante esses 40 anos, toda vez que você varreu a casa, você tinha um cantinho ali embaixo do tapete e foi jogando ali para baixo do tapete. Como é que você acha que ia estar isso hoje? Não tinha nem espaço mais na casa. Pois é, né? E é mais ou menos isso que o verbo expiar significa, né? Significa cobrir. Então, quando a gente olha para a obra expiatória do Antigo Testamento, o que era expiação no Antigo Testamento? Era quando eles levavam um animal para sacrificar, fazendo a expiação pelo pecado, ou seja, cobrindo o pecado. Era como se eles estivessem varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora ia aparecer aquela sujeirada toda. Porque aquela sujeira não seria capaz de ficar escondida para sempre. Não era capaz de cumprir essas mortes, né, expiatórias, não era capaz de cumprir a justiça de Deus, a justiça plena. Agora, olha o que o texto vai dizer, né? Então aqui, quando a gente olha lá em Levítico, nós vamos ver que era tanto os pecados individuais quanto os nacionais. Então eles tinham que oferecer sacrifício pelos pecados pessoais, depois eles ofereciam o sacrifício pelo pecado do povo como um todo.
E aí, no dia da expiação, que é o chamado Yom Kippur, que os judeus comemoram até hoje, isso acontece no 10º dia. Aqui aparece primeiro, mas não é primeiro, tá? É no 10º dia do 7º mês. Que isso vai acontecer a partir do calendário, a partir da Páscoa, né? Do mês da Páscoa. A Páscoa, por exemplo, do judaico acontece no 14º dia do primeiro mês. No 10º dia do 7º mês era o chamado dia da expiação. Tá lá em Levítico 16, Levítico 23 vai falar a esse respeito. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um bode, primeiro o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo, para se purificar. Porque senão, quando ele entrava no lugar santíssimo, ele morria diante da presença de Deus. Então, o que eles faziam? Ele fazia todo o ritual de purificação, de limpeza, oferecia os sacrifícios, e aí ele pegava os bodes, 2 bodes, colocava a mão na cabecinha dos bodes, e aí escolhia, eles tiravam a sorte para ver qual bode ia ser mandado para o deserto e qual bode ia ser sacrificado. Um deles, então, eles confessavam o pecado, transferia simbolicamente o pecado para o bode e lançava para morrer no deserto. O outro eles matavam, pegavam o sangue, o sumo sacerdote entrava no santuário, no Santíssimo, e aspergia o sangue no propiciatório. Vou falar do propiciatório daqui a pouquinho. E aí, quando ele saiu, o povo celebrava, o povo comemorava, porque simbolizava que Deus havia aceito o sacrifício e havia perdoado o povo. Só que o que acontecia no outro ano? Tinha que fazer tudo de novo. Tá? E aí, o que acontece? Quando João Batista vê Jesus, o que ele fala? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre o pecado do mundo. Ele tira os pecados do mundo. Olha o que ele fala aqui. Hebreus 10:4. É impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Então, Jesus vem para tirar os pecados e não para cobrir os pecados. Ele vem para pagar definitivamente a conta. Ele vem para levantar o tapete e pegar aquela sujeirada toda que foi lançado lá ano após ano e limpar de vez e deixar um ambiente limpo. Um ambiente que não precisa ser constantemente limpo, constantemente limpado. Mas que Jesus já pagou o preço de uma vez por todas. Então, o Cordeiro de Deus, ele não cobre, ele tira o pecado, mas o conceito de expiação, a morte expiatória, quando a gente fala em morte expiatória, nós estamos falando não no sentido de cobrir que era utilizado no Antigo Testamento, mas no sentido que era apresentado no Novo Testamento, que é tirar de vez, eliminar. Por isso que Jesus, o sangue de touros, de bodes, ele cobria. O sangue de Cristo, ele elimina o pecado, ele tira o pecado de vez. Então, quando a gente vem para o Novo Testamento, o conceito de expiação ele é mais abrangente do que o conceito de expiação utilizado no Antigo Testamento, no hebraico. Porque na antiga aliança, a expiação estava relacionada apenas com cobrir, com algo que era provisório. Reginaldo. Oi, pode falar, Nilvan. Então, esse sacrifício não é feito mais entre os judeus, né? Não. No que eles baseiam agora? No que eles baseiam para perdoar os pecados? Nas próprias obras. Tá? Agora pelas obras. Eles têm alguns rituais, algumas obras que eles praticam que substituem esses sacrifícios, né? Não tem sacrifício por quê? Porque não tem templo. Então, eles justificam assim, não tem templo, não tem sacrifício. Às vezes eu fico pensando assim nos dias de hoje, que se o templo for reconstruído, o sacrifício vai ser restaurado, certo? Você já pensou na quantidade de
de organizações aí em defesa dos animais que vão se levantar contra um negócio desse, eles já criticam, por exemplo, quando você tem, hoje a gente tem, por exemplo, no Brasil, tem algumas religiões que praticam sacrifício de galinha, de porco, né? Sacrificam animais. Tanto que se você for andar por determinados lugares aí, você vai encontrar, né, esses sacrifícios aí, animais que foram sacrificados. Então, já existe uma crítica em relação a isso. Imagina, né, em nível nacional, fazendo esse tipo de restabelecendo o sacrifício. E aí, obviamente, eu acredito eu, lógico, que não vai ser restaurado da mesma forma que era no Antigo Testamento, mas os princípios são os mesmos. Tanto que para consagração do templo é necessário o sacrifício daquilo que eles chamam de novilha vermelha. Não sei se vocês já ouviram falar disso também. É uma raça que ela estava extinta, pelo que me consta, pelo menos, mas que eles conseguiram geneticamente fazer modificações para voltar a criar esse tipo de novilha, que é necessário para o sacrifício de purificação do templo, de inauguração do templo. Então, até isso já existe, né? Agora, a questão dos sacrifícios serem restabelecidos, acho que muita gente vai torcer o nariz quando isso realmente acontecer, né? Enfim. Mas hoje, como não tem templo, então eles fazem alguns rituais. Um dos rituais que eles fazem com frequência é o ato de caridade, de esmola. Eles chamam de esmola, né? Mas é como se fossem ofertas a necessitados. Você auxilia os necessitados, pessoas que estão passando por necessidade de alguma forma. Então, essa é uma das formas, um dos rituais que faz parte da lei judaica hoje, que substitui os sacrifícios no templo. Ok? Ok. Muito bem. Então, quando o texto diz aqui que a cruz nos traz expiação, já não é mais no mesmo sentido que a expiação é vista no Antigo Testamento. Uma forma de cobrir, mas uma forma de tirar de uma forma completa, tirar de uma forma plena, de uma forma perfeita. Tá? Então, fazer propiciação no Novo Testamento, no texto do Novo Testamento, relacionado com a nova aliança, diz respeito a você tirar por completo, e não mais simplesmente cobrir, como é a expressão utilizada no Antigo Testamento, no hebraico, para a expiação. O próximo resultado é aquilo que se chama de redenção. E o que é redenção, né? O que significa redimir? Aqui nós temos dois textos, o texto de Levítico 25 e o texto de 1 Pedro, capítulo 1. Ele vai dizer, ó, e vender-se ao estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate por ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Então, Levítico 25 vai tratar a respeito da lei do resgate de alguém que, por alguma razão, havia se tornado escravo, havia contraído dívidas. Então, mesmo dentro da lei judaica, existia a possibilidade de um judeu se tornar escravo. Como que ele se tornava escravo? Na maior parte das vezes, por dívida. Então, ele se endividava tanto a ponto de se vender a si próprio para pagar essas dívidas, né? Os filhos, a esposa, ele próprio. Mas existe uma lei, que é a lei do jubileu, que dizia que após passado um determinado tempo, ele deveria, na verdade o jubileu é 50 anos, mas tinha uma lei de 7 anos. Então, a cada 7 anos, a cada ciclo de 7 anos, se houvesse algum judeu que era escravo de alguém, ele deveria ser colocado em liberdade. Então, o conceito de escravidão, ele é abordado nas Escrituras, ele é visto nas Escrituras. Mesmo entre os judeus existia isso. Tá? Então, o ato de resgatar alguém da escravidão, então vamos dizer o seguinte, que eu tenho um parente que se tornou escravo por causa de contraiu dívida, se tornou escravo. Eu quero redimi-lo, eu quero resgatá-lo. Então, o que eu faço?
eu vou lá, pago o preço por ele, da dívida dele, por essa escravidão, e coloco ele em liberdade. Então, essa é a ideia relacionada com o ato de redimir, é você comprar alguém por um preço, colocando essa pessoa em liberdade. Você não compra para que ela continue escrava, mas o ato de redimir significa você comprar e colocar em liberdade. E é exatamente o que Cristo fez por nós. Nos comprou com o preço do seu sangue, nos tirando da escravidão do pecado e nos colocando em liberdade. Está encerrando o nosso tempo dessa sala aqui. Aí nós vamos abrir uma nova daqui a pouquinho. Mesmo link lá, tá? E só uma curiosidade aqui, né? Vamos lá para a nossa última etapa, então, acho eu, né? Última etapa da aula de hoje. Vou esperar a conexão aqui de todo mundo. Acho que o Nivaldo não está conseguindo reconectar. O Vanderlei também não. Agora o Nivaldo chegou. O Vanderlei conseguiu reconectar? Muito bem, vamos lá. Então, é o seguinte, eu ia falar o seguinte, apenas para uma questão de curiosidade, né? Qual que era o preço de um escravo nos dias de Jesus? Eram exatamente 30 moedas de prata. Era o preço que se pagava por um escravo. E por essa razão foi esse o preço negociado, né, entre Judas e os membros lá do Sinédrio. Então, aqui, olha o que Pedro, na sua carta, vai dizer lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados. Então, esse resgate, ele está relacionado exatamente com a redenção, com a compra de alguém por um preço, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, a redenção, quando Jesus nos compra com o seu sangue, ele nos redime, ou seja, ele nos resgata da escravidão, nos tira da escravidão e nos coloca em liberdade. Paulo vai falar muito a respeito dessa liberdade que nós temos em Cristo. Na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, ele vai falar também. Então, ele não nos coloca numa condição de continuar como servos, mas nos coloca numa condição de liberdade. É claro que o próprio texto bíblico vai dizer que nós somos escravos de Cristo. Nós somos libertos, saímos da escravidão do pecado para sermos escravos de Cristo. Mas agora essa escravidão é algo que não nos é imposto, mas nos é dado a oportunidade, por meio do Espírito Santo, para que nós façamos a vontade do Pai, para que nós façamos a vontade de Deus, para que nós agrademos
ao Senhor e sigamos os mandamentos de Cristo. Não mais como uma imposição. Não conseguiu voltar, o Vanderlei, acho que está com problema lá ainda, hein, Vanderlei? Não sei se você está me ouvindo aí ou não. Caso você não esteja ouvindo, ou você esteja ouvindo e não consiga falar, depois eu vou disponibilizar a gravação das aulas aqui para vocês, tá? Das aulas anteriores, vocês receberam os links, né? Que eu mandei para vocês, né? Ok. Muito bem. Então, expiação, redenção. Qual que é o próximo? Texto de número 4. Nós vamos falar sobre reconciliação. Reconciliação. O que significa a palavra reconciliar? Harmonizar. Harmonizar. A própria palavra significa reconciliar. Então, que é um prefixo utilizado como algo que é feito de novo, né? Algo que é feito novamente. Então, é conciliar novamente. Então, essa palavra, ela está relacionada com a comunhão que o homem tinha com Deus antes da queda, antes do pecado. Ele estava conciliado com Deus. Mas o pecado fez separação. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Isaías 59. Então, o pecado faz separação. O homem pecou e virou inimigo de Deus. E aí o que é feito? Uma reconciliação. É conciliado novamente. Agora, por meio do pagamento do preço justo, que é o sangue de Jesus. Então, por ele, nós somos reconciliados. E como disse o David aí, nós somos harmonizados, né, novamente com a essência de Deus. Nós entramos em harmonia novamente com a essência daquilo que Deus nos criou inicialmente. Criou a humanidade como um todo. Então, veja. O texto, aqui na página 90, ele vai dizer o seguinte, que o ato de reconciliação envolve 3 pessoas. O ofensor, o ofendido e o mediador. Então, é aquele que cometeu a ofensa, aquele que ofendeu, aquele que foi ofendido, então, vou começar de novo. Aquele que cometeu a ofensa, aquele que foi ofendido e um intermediário, um mediador aí, para reconciliar essas pessoas. É interessante que é muito comum na política isso acontecer. Não sei se vocês já viram, por exemplo, fizeram um pacto de paz os países tal e tal. E aí um outro país serviu ali de mediador, né? Mediou esse pacto entre essas duas nações. Então, isso é comum, é comum isso acontecer na política. Alguém ser um mediador ali para conciliar 2 pessoas, ou nesse caso, 2 países. Quando a gente olha para o contexto da reconciliação, primeiro, o pecado fez separação, então nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós somos os ofensores, porque nós ofendemos a Deus com o nosso pecado, e Deus é o ofendido pelo pecado. A justiça de Deus determina a execução do ofensor. Mas o amor de Deus fez com que Jesus viesse como mediador e, pelo seu próprio sangue, reconciliasse o ofensor e o ofendido. Ou seja, o homem que antes vivia em pecado e Deus que era ofendido por esse pecado. Então, essas 3 figuras são vistas dessa forma dentro do processo de reconciliação do homem com Deus. Romanos, capítulo 5, e versículos 8 a 11, ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não deixamos de ser ofensores. E Deus não deixou de ser ofendido pelo pecado. Mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, nós recebemos a reconciliação a partir do momento que a justiça de Deus é satisfeita pela morte do Cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula, sem mancha.
que é o próprio Senhor Jesus, pagando como preço o seu próprio, pagando por preço o seu próprio sangue, né? Entregando o seu próprio sangue como preço dessa reconciliação. O finalzinho desse texto 4 aqui, que fala sobre a reconciliação, ele fala sobre o ministério da reconciliação, que é um texto do apóstolo Paulo lá de Coríntios, quando ele vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus e assim nós recebemos também o ministério da reconciliação. E por que isso é importante? Porque isso faz parte da missão da igreja. A partir do momento que nós fomos reconciliados com Deus, automaticamente nos é transferido esse ministério de reconciliação, porque nós nos tornamos representantes de Deus, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós precisamos levar esse evangelho que reconcilia. Esse é o ministério da reconciliação que nós recebemos. Como nós fomos reconciliados, então Cristo nos reconciliou com Deus. Então nós somos, como igreja, colocados como conciliadores, como mediadores a partir daqui. Como embaixadores. Para que outras pessoas, por meio do evangelho, obviamente não é por meio de nós, por meio do evangelho e da operação do Espírito Santo, possam também ser reconciliados com Deus. Então faz parte do ministério cristão, esse ministério da reconciliação. Né? O chamamento da igreja, a missão da igreja, está relacionada com o ministério de reconciliação que Deus nos concedeu. Que Deus nos... Como é que foi a palavra? Que Deus nos delegou a partir do momento em que Ele nos chama à reconciliação. Então, para recapitular até aqui, a cruz de Cristo tem colocado aqui um quádruplo efeito nas nossas vidas, de expiação, ou seja, de retirada do pecado, de redenção, ou seja, de resgate da escravidão que nós vivíamos, de reconciliação, que está relacionado com o ato de nos ligar novamente a Deus, de nos harmonizar novamente com Deus, e o quarto efeito, que é o efeito de propiciação. Bom, a propiciação, ela está diretamente relacionada com a expiação, tá? Não tem como separar uma coisa da outra, porque o ato de expiação no Antigo Testamento era completado a partir do momento em que se propiciava no Santíssimo, em que se aspergia o sangue na tampa da Arca da Aliança, que se chamava propiciatório. Estão vendo aí na tela o desenho da Arca da Aliança? Então, a tampa aqui da arca, que tinha os querubins aqui em cima, se chamava exatamente propiciatório. Porque ele era um ato tem esse sentido de aplacamento da ira de Deus. A palavra propiciar, ela significa você proporcionar condições para a realização de alguma coisa. É você assegurar, você permitir que alguma coisa aconteça. Isso é propiciar, você propicia que algo aconteça. Quando a gente analisa dentro desse contexto da expiação, o propiciatório era o local onde se recebia o sangue, onde recaía o sangue, e possibilitava o favor divino para com Israel, o favor divino para com o pecador. E aí a ira de Deus era aplacada e não caía sobre eles. Assim, da mesma forma, quando nós somos comprados e reconciliados com Deus, resgatados por Deus, a ira de Deus também já não está mais sobre nós. Mas o que está sobre nós a partir daí é o favor divino, e isso está relacionado com o ato de propiciação, ou seja, a atração do favor divino sobre as nossas vidas. Então, quando eu falo que a cruz trouxe propiciação, eu estou dizendo que a morte de Jesus na cruz, o derramamento do seu sangue,
possibilitou o favor, trazer o favor de Deus sobre a minha vida. A partir do momento, obviamente, que eu aceito esse sacrifício. Então, traz-se o favor de Deus a partir da propiciação. Então, o ato de propiciar é exatamente isso, trazer o favor de Deus sobre nós. Então, favor. E a base da graça de Deus é essa. É o favor de Deus sobre as nossas vidas de forma imerecida, de forma que nós não fizemos nada para merecer esse favor. Mas o sangue de Jesus, simbolicamente, claro aqui, recai sobre o propiciatório, conduzindo, trazendo sobre as nossas vidas o favor de Deus. No livro de vocês, nessa parte cinza, quando fala a cruz trouxe propiciação, ela vai falar um pouco melhor sobre sobre esse ato, né, do propiciatório. Então, a propiciação nos torna justos diante de Deus. Ela traz em si, o favor de Deus traz em si sobre as nossas vidas a própria justificação, né? E a justificação a gente fala mais quando nós estudamos a própria doutrina da salvação. E aqui, para encerrar, então, só fazer a leitura desse texto que está em tela, lá de Romanos, que vai falar exatamente disso, né? Desse processo de propiciar, né? Ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, veja que aqui está concentrado vários efeitos da salvação sobre as nossas vidas. Fala aqui da justificação, fala também da redenção. Então, redenção que é em Cristo. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então, a propiciação é o próprio derramamento do sangue de Jesus, que tem como efeito o favor dele sobre as nossas vidas, de modo que nós somos resgatados, redimidos, justificados. Mediante o quê? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, qual é o princípio que faz com que nós tenhamos acesso a todo esse arcabouço de benefícios da redenção? Sermos justificados, sermos redimidos, sermos reconciliados. É sempre por meio da fé em Jesus. Não é fé, qualquer tipo de fé. É uma fé salvífica, é uma fé direcionada a quem tem capacidade, a quem tem poder para salvar, que é o próprio Jesus. Então, a fé é algo que é exercido pelo homem a partir do recebimento do dom de Deus, que é a graça. Deus nos dá a graça, ele nos favorece a partir da propiciação, faz com que nós tenhamos acesso à graça de Deus, ao favor de Deus. E por meio da fé, nós tenhamos acesso aos benefícios da salvação. Muito bem, meus queridinhos. É isso. Nós tínhamos para falar hoje é isso. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ascensão de Cristo. Vocês gostariam de fazer algum comentário, colocar alguma pergunta, alguma questão? Fiquem à vontade, não fiquem envergonhados. Vocês estão muito tímidos ultimamente. Não sei se o Vanderlei está nos ouvindo. Está ouvindo, Vanderlei? Consegue ouvir? Opa, beleza. Tudo bem? Beleza. Eu sei que você não conseguiu acompanhar tudo, né? Não consegui, perdi metade. Tá, mas como eu falei, eu não sei se você ouviu essa parte. Assim que terminar a aula, eu vou já fazer o processamento do vídeo e mando no grupo lá da ETAD a gravação da aula. Aí você consegue acompanhar, talvez, essa parte que você perdeu, tá? Ok. E aí, tendo alguma dúvida, precisando de alguma coisa, né, em relação àquilo que nós tratamos aqui, você pode mandar mensagem para mim mesmo. Pode pôr no grupo ou direto para mim, sem problema nenhum. Tá ok. Deixa eu ver quem mais aqui.
Débora, Delita, Felipe, Lucélia, Érica, Renata, Amanda. Tudo bem? Gostaria de fazer alguma Tudo pergunta? bem. Tudo bem. A Delita acordou, Delita. Estava dormindo hoje. Tá tranquilo também. Ah, beleza. Tranquilo também. Muito bem. Então tá bom, gente. Nivaldo e David também não quer falar nada? Não, eu só queria saber se tem alguma ideia de volta presencial. Já Nossa, estava falando David, alguma coisa. eu queria que fosse hoje, cara. Eu também. Mas tá difícil, viu? Eu não sei, não. Mas não tem nenhum barulho. No ano passado, a gente começou a fazer, desde o ano passado, a gente está fazendo previsão, não dá certo, né? Tá louco, Então, não? assim, não tem previsão, não. Foi prorrogado, né? Não sei na verdade, eu não sei exatamente que pé que tá. Eu sei que está na fase vermelha, está proibido, né? Essa reunião. Então, de momento, eu acredito que nós não vamos nos reunir, não. Esse livro, com certeza, nós vamos encerrar sem estar presencialmente. Mas eu acredito, eu acredito, tá? Não sei, que esse semestre não volta. Pelo menos até o meio do ano não volta, não. Tá louco. Eu acho que não. E ele também já não estava mostrando muita vontade de reabrir, né? Escuta, né? Oi? O que é, Nivan? Parece que foi liberado as aulas, assim, com devida proporção, respeitando o limite, né? Uhum. Seguindo os protocolos, parece que foi liberada a aula. Então, Só não Nivaldo, foi o culto, né? é que eu falei, eu não estou sabendo, viu? Não estou sabendo, eu não tive nenhuma informação disso. Mas não tem sentido. Mas é o que eu falei, é o que eu acredito. Eu espero estar errado, né? Mas a gente, por exemplo, escola bíblica dominical, presencial, nós não estamos tendo esse ano aqui, nós não tivemos ainda. Aliás, teve um pouquinho, né? Teve um pouquinho. Mas logo em seguida, já acho que teve umas 2 ou 3 aulas só, já parou de novo. A gente precisa aguardar os números, né, baixarem de internação, de morte, enfim, a situação ela se normalizar, não normalizar, mas amenizar, né, para que eles possam liberar isso aí. Vocês devem ter visto que essa semana, né, semana passada, houve uma manifestação do STF em relação aos cultos, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Então tem uns olhos meio voltados, enxergando de uma forma diferente os cultos, né, as reuniões religiosas. Enquanto isso, sem querer fazer a crítica, mas já fazendo, enquanto isso, os metrôs de São Paulo tá lotado, ônibus lotado. Teve uma cena lamentável hoje de pessoas, infelizmente, né, lá em São Paulo também, pessoas na fila lá do Sopão, tudo aglomerado, gente. Olha, lamentável, pessoas assim passando fome, fazendo aglomeração lá nas filas para comer a sopa, né? Então, assim... Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer, David. Você disse que sobre a construção do terceiro templo, você acha que está longe esse momento? Olha, eu posso falar que está mais perto do que estava um ano atrás. Cada vez está mais perto. É difícil falar, viu, David? É difícil falar. Porque assim, ó, existe uma sociedade, não é bem esse o nome, tá? Eu não lembro o nome certinho, mas é tipo Sociedade do Templo. Mas eu não sei se é sociedade. Foi criado em Israel
projetando já a reconstrução. Então, eles já têm a planta, já tem material para construir, já tem os utensílios feitos, já tem a designação do sacerdócio, já tem os animais para sacrifício. Então, já existe uma organização pronta. O que eles não têm? O lugar. E que lugar é esse? É exatamente o lugar onde Aí que hoje tá o problema, né? está o chamado Domo da Rocha, né? Que é a chamada Mesquita de Omar, que é aquela cúpula dourada que está lá no Monte do Templo. Então, é assim, para construir o templo, o que precisa fazer? Precisa derrubar aquilo lá. E para derrubar aquilo lá? Né? Vai ter que reconciliar. Pacificamente não vai ser. Então, eu acho assim que, na verdade, tudo o que acontece, não que seja propriamente as profecias, tá? Mas tudo o que acontece está relacionado com o cumprimento, né, gradual daquilo que havia sido profetizado para os últimos tempos, aquilo que antecederia a volta de Jesus. E existia um pouquinho antes, agora dessa nova eleição americana, por exemplo, Israel tinha se aproximado de vários países. Agora, o que acontece? Tem vários países, aqueles países que Israel tinha se aproximado, estão se distanciando. Até a Jordânia, que é vizinha de Israel, fez críticas a Israel. Que a Jordânia hoje tem uma relação, vamos dizer assim, de boa vizinhança. Não é aquele vizinho perfeito, que gosta, que ama o outro, mas tem uma relação de boa, tem uma relação de conveniência, né? É possível atravessar a fronteira da Jordânia para Israel, da Israel para a Jordânia, né? Tanto que, por exemplo, se você for hoje para Israel visitar Belém, a cidade de Belém fica na Jordânia, não fica em Israel. Então você atravessa a fronteira, é permitido, sem problema nenhum. Existe o turismo lá, então existe uma boa relação. Mas até isso está ficando com umas certas rusgas ali. Então parece que o cerco vai se apertando cada vez mais, né, dos países vizinhos ali contra Israel. E isso é algo que nós vemos biblicamente profetizado. Algo que vai acontecer num tempo futuro. Agora, falar daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos, é difícil prever. Mas eu acredito que está muito próximo. Muito próximo. Agora, quanto vai ser muito próximo? Não sei. Talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, 5 anos. Não muito. Eu assisto muito vídeo, Facebook, sabe? Tem muitas coisas que apontam para essa construção do templo. E nos vídeos, tipo assim, de 10 vídeos que eu assisto, 9 fala do presidente da França. Que ele é tipo conciliador mesmo entre, sei lá, Israel e Jordânia, esses caras, os países em guerra, que ele que vai lá e apazigua todo mundo. Diz que esse cara, ele tá bem cotado, pá. Diz que ele tá abrindo caminho, pô. Então, esse tipo de coisa, eu sinceramente, eu não dou muita bola para isso não, tá? Porque eles falam do Macron por causa do nome dele, Emmanuel Macron. E Emmanuel significa Deus conosco, é aquele que vem imitar Deus. Então, eles levam para esse lado, que ele seria a figura do anticristo, né? Mas, assim, ó, para a gente, é o que eu falo, pouco importa quem é. Porque a igreja não tem parte nisso. Antes desse tempo, né, desse tempo do fim, a Bíblia diz que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares, na volta de Jesus. É o que chama de arrebatamento, né? Então, esse arrebatamento que antecede o derramamento da ira de Deus sobre a terra. A ira final de Deus sobre a terra. Então, mas tudo se desenha. Por que eu não me importo muito dele? Porque já outros
foram taxados como essa figura do anticristo, né? O presidente americano teve pelo menos 2 que foram colocados ali como esses que seriam os anticristos, né? O anticristo surgiu. Agora, Emmanuel Macron é o anticristo da vez. Pode ser? Pode ser. Pode ser, mas não existe nada que tenha uma evidência bíblica forte que aponte para ele. É difícil dizer. É difícil dizer. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: só tem 2 jeitos de Israel construir o templo lá, por bem ou por mal. Só tem esses 2 jeitos, né? Por bem, se a comunidade palestina aprovar. E aí eles teriam que destruir aquele lugar. Muito difícil. Os islâmicos, eles têm 3 locais que eles consideram sagrados. E aquele é um desses 3. É o 3º lugar mais sagrado para o islamismo. É aquele lugar. Então, por bem, não vai ser. Então, só sobrou por mal, né? E aí, esse por mal, ele necessariamente evidencia um conflito. E aí, no meio desse conflito, é que surge a figura do anticristo. Ele não surge antes. Ele surge no meio do conflito para apaziguar a situação. Para fazer esse acordo com Israel, já ali com um templo em construção. Com um templo em construção, não. Em projeto de construção. De auxílio na construção e dedicação do templo. E aí ele seria, no meio da semana, né, profanado, e aí é que iniciaria os piores tempos aí da tribulação. Mas, enfim, né? O que a gente precisa fazer como igreja é nos manter firmes e fiéis à palavra de Deus e à nossa fé. E ter a convicção, né, de que as promessas serão cumpridas, de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e que ele nos livra dessa ira vindoura, né? Conforme está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 e 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, enfim. Essa é a nossa esperança, né? A nossa esperança não está nas coisas desse mundo, porque, infelizmente, caminha de mal a pior, né? Então, nós não podemos colocar nossa confiança nas coisas terrenas, mas colocar nossa confiança naquele que tem poder para nos redimir, para nos resgatar. Amém? Amém. Queridos, então ficamos assim. Na semana que vem, nós temos a próxima aula aqui, então, que vai falar sobre a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. E é a penúltima aula desse livro aqui. Beleza? Pessoal, até semana que vem. Aliás, vamos fazer uma oração para encerrar, né? Vamos fazer a oração de encerramento. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela proteção. Eu peço, Pai, cuida de cada um que está aqui, cada um dos alunos, cuida das famílias aqui representadas, ó Deus. Que nós possamos estar amparados debaixo da Tua proteção, debaixo das Tuas asas, protegidos e amparados pelo Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um e que possamos, ó Deus, assimilar o entendimento em relação à Tua palavra, aquilo que de fato significa a morte do Senhor na cruz, o derramamento do Seu sangue, que nos redime, que nos limpa, que nos purifica, que nos resgata e nos reconcilia com o Pai. Em nome de Jesus, que isso seja realidade na vida de cada um de nós e na vida de cada um daqueles que estão ao nosso redor. Abençoa a noite de cada um, dá um descanso abençoado sobre cada um e uma semana também abençoada na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu peço, te agradeço e que tudo seja para honra e glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. 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 Paz. Deus abençoe, viu? Paz. Boa noite. Tchau. Paz. Amém. Tchau, tchau. Todos.